o Evangelho conforme escreveu João, capítulo 13, versículo 34. E lá diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros. Só é possível fazer um culto de gratidão ao Senhor, de comunhão, de confraternização, se ele for verdadeiro. Se aquilo que une a nossa igreja for verdadeiramente o amor. Se o que une a nossa igreja é verdadeiramente aquilo que move o coração de Deus. Porque muitas coisas nós fazemos, muitas coisas nós exercitamos, muitas atividades nós temos nas igrejas. Mas se nós não tivermos amor para com Deus e amor para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, nada do que nós fazemos nas igrejas fará sentido. Porque é necessário que nós sejamos movidos por esse amor, né? Que nós sejamos movidos por esse sentimento que houve em Cristo Jesus e que Ele não nos deu como sentimento apenas, como algo que é inerente do ser humano, mas Ele nos deu como mandamento quando Ele diz: amarás o teu próximo, né? Então, isso nos une, e isso é muito importante. Eu sei que nós estamos muito agitados aqui hoje, né? Mas eu queria que você parasse um pouquinho para pensar comigo, nesses poucos minutos que nós teremos de reflexão, sobre relacionamentos. Nós desejamos que os nossos relacionamentos eles sejam abençoados, mas nós queremos também que nossos relacionamentos sejam abençoadores. Ou seja, nós queremos que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, mas nós queremos também que a nossa vida seja uma vida de bênção para outras pessoas. Uma igreja próspera, uma igreja abençoada do ponto de vista dos relacionamentos, é uma igreja onde você é abençoado e você consegue também ser bênção na vida de outras pessoas. É maravilhoso, irmãos, quando acontecem algumas coisas aqui. Semana passada, nós tínhamos um grupo muito bom de visitantes aqui também, de convidados que vieram para a nossa igreja. E tinha um casal que veio pela primeira vez. Era aniversário da igreja, a gente estava partindo o bolo ali embaixo. Eles se sentaram ali, eu fui conversar com eles. Perguntei o nome, me apresentei. A gente começou a conversar. E eu perguntei: de onde vocês são? Eles falaram: nós somos aqui do Colina Verde mesmo, bairro aqui ao lado, né? Eu falei: que bom, e vocês são de algum lugar? Não, pastor, a gente está fora da igreja faz bastante tempo já. Eu falei: mas que bom, sejam bem-vindos. A gente já queria vir aqui nessa igreja. Eu falei: por quê? Porque falaram muito bem de vocês. Vocês conseguem imaginar o quanto isso é importante no coração de um pastor, quando você percebe que a comunidade fala bem da igreja? E sabe por que a comunidade fala bem da igreja? Porque vocês têm aprendido essa essência de que nós temos que ser abençoados para poder abençoar. A bênção não pode ser só nossa. A gente precisa ter bons relacionamentos e esses relacionamentos vão transbordar em bênção para outras pessoas. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente encontra uma direção em relação a isso, quando o apóstolo Paulo vai falar com seu discípulo, Timóteo. Então, eu queria te convidar, abra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3, e também o versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler 1, 2 e 3, e também o versículo 10. E a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, você, meu filho, né, Paulo aqui falando para Timóteo, né, que era o seu discípulo direto, aquele que Paulo preparava para o ministério, né? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outras pessoas. Versículo 3, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado
de Jesus. Agora pula lá para o versículo 10 e você vai ler comigo o seguinte: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amém? Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração nessa noite, como o Senhor tem falado desde o início desse culto, Pai. Bendito seja o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Nós encontramos aqui dois eixos. Quando a gente fala de relacionamentos abençoados e relacionamentos abençoadores. O primeiro eixo diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E o segundo eixo tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo. Isso é presente nas Escrituras Sagradas desde o Antigo Testamento. Quando Jesus, num diálogo ali com um jovem, teoricamente muito sábio, e ele resume os 10 mandamentos, ele resume da seguinte maneira: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Se nós queremos ter relacionamentos abençoados, e que também sejam bênção para outras pessoas, nós precisamos entender que nós temos que cultivar esses dois eixos. Na teologia, a gente chama isso daí de adoração, né? De adoração vertical e adoração horizontal. Porque eu adoro ao Senhor quando eu reconheço quem Ele é. Mas quando eu obedeço a Deus, amando o meu próximo, eu também estou adorando o Senhor, em obediência. Então, quando nós exercitamos essa coisa de termos bons relacionamentos, isso também é uma forma de adoração a Deus. Porque nós estamos obedecendo essa máxima de amar uns aos outros. De estarmos sempre dispostos a colocar o outro como alguém de importância. Né? Então eu posso destacar alguns exemplos de Jesus ali, em seu relacionamento com Deus. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 12, nós temos Jesus se preparando para escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Né? E naquele momento de preparação para a escolha dos 12, o que Jesus faz? Ele ora a Deus, ele se relaciona com Deus, ele busca em Deus a direção para aquela escolha. Ah, mas Jesus não sabia todas as coisas como Deus? Sim. Ele não é ciente de todas as coisas? Sim. Só que no ministério de Jesus, muitas coisas ele fez para nos deixar exemplo daquilo que deve ser feito. Né? Então, Jesus busca orientação de Deus antes da escolha dos 12. Se a gente olhar em Lucas 22, 43, quando Jesus estava ali prestes a ser crucificado, naquela agonia do Getsêmani, o que ele faz novamente? Ele novamente busca orientação em Deus. Então, Jesus ele estava sempre preocupado de mostrar para a gente que esse eixo do relacionamento é importantíssimo. E sem ele as coisas não funcionam direito. Sabe aquela história famosa que Jesus andou sobre as águas, que está ali em Mateus 14, a partir do 22? O que Jesus estava fazendo enquanto os discípulos afastavam o barquinho ali da praia? O texto diz que Jesus ficou orando. Orando. E a oração é um negócio fantástico, gente. Prestem atenção no que eu quero dizer para vocês. Muita gente fala assim: pastor, eu não sei orar. Eu não sei orar. Porque, às vezes, a gente tem uma visão distorcida do que é oração. A gente acha que a oração é um discurso. A oração tem que ter palavras bonitas para se dirigir a Deus. A melhor de todas as orações, talvez a mais completa de todas, a gente brinca com isso desde criança, é aquela assim: Senhor, tu sabes, amém. Essa é a mais completa, porque de fato ele sabe. Mas por que ele quer que a gente fale? Porque não existe relacionamento sem diálogo. Não existe relacionamento sem conversa. Não existe relacionamento sem uma vivência, sem um caminhar junto. Né? Quando você é amigo de verdade de uma pessoa,
e essa pessoa está te visitando, você fica ali conversando. Se for mulher, então, né? Fica ali conversando. Mas tem um determinado momento que os dois param de falar, e às vezes fica meia hora, 40 minutos, 1 hora sem falar, simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Não é assim que acontece? Quando você tem um amigo, né? Você está ali comentando alguma coisa da televisão, daqui a pouco você percebe que começaram a só experimentar dessa coisa de estar junto. Isso é relacionamento. Então, Deus nos chama a ter esse eixo de relacionamento com Ele, para a formação dessa bênção que é você ter um relacionamento que seja abençoado e abençoador. Mas também precisa ter o eixo aqui, do relacionamento para com o próximo. E Jesus era especialista em se relacionar com pessoas que as outras pessoas não queriam se relacionar. Jesus, ele tinha esse olhar de amor e de misericórdia para com as outras pessoas. E a gente consegue ver vários exemplos disso. Um deles é quando Jesus olha para cima e vê que tem um homem de baixa estatura em cima de uma árvore, né? Zaqueu. Jesus poderia ter passado direto, né? Aquele homem não tinha uma boa fama, ele não era uma pessoa bem aceita pela sociedade por conta da função que ele tinha, mas Jesus não só chama Zaqueu para conversar, como acaba dormindo, se hospedando na casa daquele homem. Jesus, ele estava sempre disponível para as pessoas que mais necessitavam. Quando a gente olha em Mateus 2,13, Jesus é justamente criticado por isso, quando falam assim, olha, o mestre de vocês senta à mesa com pecadores. O mestre de vocês convive com pessoas de má fama. E a resposta de Jesus é bastante interessante quando ele diz que ele não veio para quem é são, ele veio para quem está doente. Às vezes a gente tem a tentação de se relacionar com pessoas que, de alguma forma, nos dão algum benefício, né? Jesus sempre nos mostrou o outro lado, que nós temos que nos relacionar com quem precisa. E lá em João capítulo 4, a partir do versículo 7, a gente tem outro exemplo disso, quando Jesus começa a conversar com aquela mulher samaritana. Os samaritanos, eles eram judeus de fato, mas eles eram considerados como os judeus de quinta categoria. Mas Jesus não só se assenta, quanto conversa com ela, o evangelho chega ao coração daquela mulher e ela acaba se tornando a primeira missionária ali em Samaria. Então Jesus nos dá exemplo de que temos que ter um relacionamento vertical, mas também um relacionamento horizontal com os nossos irmãos, né? E hoje nós celebramos isso, né? Nossa confraternização anual é a celebração desse relacionamento horizontal, que ele só consegue existir se nós tivermos um relacionamento primeiro com Deus. E rapidamente eu quero falar para vocês 3 coisas importantes aí, sobre essa forma sábia de nos relacionarmos. No versículo 1, quando Paulo começa a falar ali em 2 Timóteo 2,1, quando ele vai aconselhar Timóteo, ele diz assim, olha, você precisa se fortalecer, você precisa estar forte, e a tua força precisa vir da graça de Deus. Porque sem Deus, nós não conseguimos ter bons relacionamentos com o próximo. Presta atenção. Sem Deus, nós não conseguimos ter bons relacionamentos com o nosso próximo. Por que não? Porque é difícil. Porque para nós termos bons relacionamentos, nós precisamos amar, nós precisamos ter compaixão, ter empatia, ter misericórdia, ter paciência, ter capacidade de perdoar. E essas qualidades todas são frutos do Espírito de Deus, vêm do Senhor. Então, se eu não busco Deus primeiro, eu não vou conseguir ter bons relacionamentos. É por isso, meus amados, que quando uma igreja tem muito problema, o problema ele é só o efeito. A causa é a falta de comunhão verdadeira com Deus. Sabe quando você está com dor de cabeça e você fica tomando dipirona? Aí a dor de cabeça some, daqui a pouco volta de novo, você toma dipirona.
aí a dor de cabeça some e você toma dipirona. Daqui a pouco você descobre que você está com uma infecção generalizada no estômago, no intestino. Quando nós temos problemas nos nossos relacionamentos com as pessoas, acredite, é sinal de que o teu relacionamento com Deus está precisando dar uma melhorada. Porque é Deus que nos capacita, Ele que nos fortalece para nós termos condição. É como quando começa a acontecer problemas dentro de um casamento ou dentro de uma família. Aí as pessoas chegam e falam assim, eu estou com tal problema. Isso é só dor de cabeça. Está acontecendo tal coisa. Isso é só dor de cabeça. É só o sintoma. Quando você analisa o problema, você percebe que está faltando uma coisinha, que é o fortalecimento vir de Deus. É Deus que nos capacita a termos condição de nos relacionarmos bem. E aí, as crianças estão meio, né? Estão agitadas hoje, né? O pastor vai falar para vocês. Presta atenção. Quando é que a gente tem problema dentro de casa? É só quando a criança faz mal educação? Quando faz coisa errada? Às vezes o problema está no filho, às vezes o problema está no papai e na mamãe, não é? Opa, sabedoria das crianças, tá vendo? Quando nós temos dificuldades, acredite, meus amados, está faltando esse eixo aqui, do relacionamento vertical. E o apóstolo João, ele fala uma coisa bem interessante lá em 1 João 4:20, quando ele diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus também ame o seu irmão. Então, essa associação direta é bastante interessante. Porque quando você vê o problema entre as pessoas, é sinal que está faltando relacionamento com Deus. Então, eu queria te dar uma dica aqui, né? Se de repente você está com uma dificuldade de relacionamento com alguém, não olha para o problema, não olha para a dor de cabeça. Olha para dentro do teu coração e verifica se você está fortalecido em Deus. Se está tudo certo com você e Deus, ali você está dependendo dele para ajustar o relacionamento. Só que a gente pode continuar pensando nisso, né? Porque uma vida guiada por Deus, ela se traduz em relacionamentos sadios, né? Tanto no trabalho, quanto na escola, entre a família, no casamento, enfim, tudo. E Pedro, ele vai demonstrar isso para a gente lá em 1 Pedro 3,7. Quando ele diz assim, do mesmo modo, vocês, maridos, eu escolhi aqui os maridos, mas eu poderia ter escolhido as mulheres, os pais, os filhos, né? Eu escolhi esse texto especificamente. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como a parte mais frágil. Deixa eu só já fazer um parênteses aqui. Mulheres, vocês são a parte mais frágil, não a mais fraca. São palavras diferentes. Eu queria ter a força que as mulheres têm para resistir dor, para resolver problema e para passar por dificuldades. Só que a palavra nos aconselha, como maridos, a entender que a mulher ela é mais frágil no trato. Não é mais fraca, mas é mais frágil, né? Então, isso é relacionamento. Mas essa sabedoria que Pedro está falando aqui, como é que eu posso alcançar a sabedoria se não for buscando em Deus? É Deus que me dá sabedoria para eu saber conviver, né? Então, Pedro ele vai trazer essa coisa aqui. E Jesus, ele conta uma história do bom samaritano. Crianças, vamos ver com o pastor aqui. Você se lembra da história do bom samaritano? Lembra? Então, vamos lá. Como é que é a história do bom samaritano? Um judeu estava viajando, né? Aí os assaltantes bateram nele. Não foi assim? Foi, ficou caído no chão, parecendo que estava morto. Aí o que aconteceu? Veio primeiro um tecladista. Não, veio primeiro um levita.
Veio uma pessoa que cuidava da música da igreja. Olhou, fez o que por aquele homem? Nada. Fez nada. Deixa eu conversar com as crianças, agora vocês esperam. Não fez nada. E foi embora. E o homem continuou caído lá, como se tivesse morto, todo cheio de sangue. Aí veio depois um sacerdote, que é como se fosse um pastor, né? Viu o homem caído lá e fez o quê? Nada. Não fez nada. Será se aquele homem que mexia com a música na igreja, aquele sacerdote, que é como se fosse o pastor, tinha amor por aquela pessoa que estava machucado? Não tinha amor, né? Porque se eles tivessem amor, o que eles fariam? Ajudavam o homem. As crianças sabem mais do que vocês. Aí, depois de tudo isso, veio o quê? Veio um samaritano. Gente, o samaritano era um povo ruim. O povo era ruim, mas aquele samaritano, ele tinha o coração bom. E ajuda. Quando ele viu o homem caído, ele foi embora? Não. Parou, colocou o homem em cima do cavalo, levou até um lugar, não é? E Jesus usa essa história para dizer o seguinte, né? Não adianta a gente ser religioso se a verdade do nosso coração não demonstrar amor pelo nosso próximo. Não adianta a gente ser levita, sacerdote, pastor, pode inventar o título que você quiser. Não adianta. Se o meu relacionamento com Deus não refletir num relacionamento que abençoa o meu próximo, esquece, é mentira. É religiosidade vazia. E religião não leva a gente para lugar nenhum. O que leva a gente para o céu é uma vida entregue nas mãos do Senhor. Né? Então, meus amados, precisamos olhar para cima, pedir para que Deus nos fortaleça. Segundo ponto, entender que bons relacionamentos, eles frutificam. Bons relacionamentos dão fruto. Bons relacionamentos geram coisas cada vez maiores, relacionamentos cada vez maiores. Que é o versículo 2. No versículo 2, Paulo diz para Timóteo assim, e as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie essas palavras a homens fiéis que serão capazes de transmitir a outras pessoas. Relacionamento bom frutifica. Relacionamento bom dá frutos. Né? Isso é uma coisa muito importante que eu quero falar com a igreja hoje. Nós vamos falar disso muito no ano que vem. Relacionamento interpessoal, relacionamento discipulador, relacionamento que busca levar as pessoas para Cristo. Relacionamento bom, ele frutifica. Existe uma confusão, a gente fica vendo essas estratégias de crescimento de igreja, e as pessoas dão vários nomes, né? Tem a igreja isso, tem a igreja que tem estratégia daquilo, tem a igreja que tem estratégia daquilo outro. Meus amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe qual é a estratégia que dá certo? É quando você testemunha sobre Cristo, fala de Cristo, vive aquilo que Cristo te ensinou. Você é uma testemunha fiel e naturalmente, inconscientemente, você vai transformando amigos em irmãos. É assim que o evangelho progride. É assim que o evangelho caminha, é assim que o evangelho cresce. Através de relacionamentos que frutificam. Né? Através de relacionamentos que dão fruto. E a gente precisa ter uma outra coisa chamada intencionalidade nos nossos relacionamentos. Ou seja, eu preciso ter uma intenção. Então, quando eu me aproximo, né, lá atrás, quando o Wagner... Fazia tempo que eu não usava você de exemplo. Quando o Wagner começou a se aproximar da nossa família, eu comecei a me aproximar do Wagner, eu tinha uma intenção. E não era uma má intenção. A minha intenção era mostrar Cristo para o Wagner. Eu acho que deu certo. Tem coisa que a gente não conseguiu ainda mudar. Né? Mas você vê, já se converteu, se batizou.
nós precisamos ter intenção, gente. Tem que ter a intenção de levar. E a gente não pode achar que todo relacionamento vai nos dar algum benefício. Não. Tem relacionamento que nós vamos apenas doar e não receber nada em troca. Vai ter relacionamento que você vai ser apenas aquele que abençoa e não vai receber nada em troca. A coisa mais desagradável que tem é quando uma determinada pessoa tem um destaque. Então, ela tem ou um bom emprego, ou é empresário, ou tem dinheiro, ou tem um patrimônio. Essa pessoa sempre fica com medo se aquele que está se aproximando dele está se aproximando por uma amizade verdadeira ou por interesse. Sempre. E nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos nos relacionar com pessoas que não terão nada para nos retribuir. E mesmo assim nós temos que nos relacionar. Gálatas 6:9. Paulo vai falar uma coisa fantástica aqui. Eu estou concluindo, tá? Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Paulo está falando aqui da lei da semeadura. Uma coisa interessante é que nós precisamos entender que Deus ele é fiel para conosco. Quando nós abençoamos alguém, quando nós trabalhamos na vida de alguém, quando nós queremos ser bênção na vida de alguém, às vezes não vai ser esse mesmo alguém que vai te ajudar em alguma coisa. Mas o nosso Pai que vem em secreto, que conhece o nosso coração e sabe da nossa dedicação, no momento certo ele nos faz colher também todo o apoio, toda a compreensão, todo o amor e toda a dedicação que nós prestamos uns para com os outros. E para terminar, versículo 10, quando Paulo fala de que ele precisa suportar as dificuldades em amor. Isso é uma outra coisa que precisa ser entendido. Paulo escreve assim: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. 2 Timóteo 2:10. Me ajudem aí, vamos ver se vocês sabem, são bons de Bíblia. Tem um versículo que diz assim: se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Conhece esse versículo? Não conhecem? Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Está onde isso aí? Tem um outro versículo também assim, ó: antes de chorar a minha mãe, que chore a sua. Conhece isso aí? Não? Vocês estão ruins, hein? Escola Bíblica Dominical para vocês. É claro, meus amados, que isso não é Bíblia, né? Porque isso vai justamente contra aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos entender que suportar uns aos outros em amor é um mandamento de Deus. Pelo contrário, porque quando eu digo assim, ó, se a farinha é pouco, o meu pirão primeiro, o que eu estou dizendo? Eu não vou me prejudicar por sua causa, meu amigo. Eu vou fazer para mim, você que se vire. O que quer dizer essa outra frase aí? Ó? Antes de chorar minha mãe, que chore a sua. Eu não vou me prejudicar por sua causa, não. Eu vou fazer para mim. Mas é assim que a Bíblia nos ensina? É claro que não. Muito pelo contrário, né? A gente vai ler, por exemplo, lá em Colossenses 3:13, o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as suas queixas, as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Para nós termos bons relacionamentos, nós precisamos abrir mão do nosso ego, do nosso eu, da nossa sensação de que nós somos mais importantes do que os outros. Porque verdadeiramente, meus amados, nós só seremos conhecidos como filhos de Deus se nós conseguirmos ter uma vida que abençoa as outras pessoas. E eu quero terminar dizendo que nós não podemos, principalmente, permitir que o nosso eu, o nosso ego, nos coloque numa situação confortável, onde a gente pensa assim, eu sou salvo já. Se eu sou salvo, tá bom. Não, não tá bom. Nós precisamos levar a salvação de Cristo para outras pessoas. Amém?
eu queria que você fechasse seus olhos. E nós vamos orar nesse momento. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse ano. Nós vamos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de termos bons relacionamentos aqui. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos fortaleça, para que os nossos relacionamentos, fortalecidos no Senhor, sejam cada vez melhores. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Enquanto você está com seus olhos fechados, eu quero que você pense novamente comigo naquela parábola que eu contei, em que um homem teve uma colheita muito grande que não caberia nos seus celeiros. E de forma egoísta, ele quis construir celeiros maiores para caber tudo que ele colheu, ao invés de pensar em abençoar a vida de outras pessoas. E Jesus, advertindo os seus discípulos, ele diz assim: não acumulem riquezas na terra, mas acumulem riquezas no céu. Como é possível acumular riquezas no céu? Eu queria que essa pergunta ecoasse no teu coração, eu queria que você mantivesse seus olhos fechados. Como é possível acumular riquezas no céu? Só é possível acumular riquezas no céu quando eu invisto na vida de pessoas que precisam ser salvas por Jesus Cristo. Aí eu estou mandando mais uma alma para o céu. Só é possível acumular riquezas no céu quando eu não vivo só para mim, mas eu sou abençoador na vida de outras pessoas. Aí eu agrado a Deus e acumulo riquezas no céu. Só é possível acumular riquezas no céu quando eu não sou egoísta, querendo só para mim, mas eu olho para as outras pessoas como amados e amadas de Deus e que precisam ser amadas, protegidas, guiadas, conduzidas. E quando eu cuido dessas pessoas, eu agrado a Deus e acumulo tesouros no céu. Vamos orar. Pai, ensina-nos, Senhor, a nos fortalecermos em Ti. Ensina-nos, Pai, a depender do Senhor nas nossas escolhas. Ensina-nos, Pai, a desejar ardentemente fazer a Tua vontade. E sendo assim, naturalmente, Pai, ajuda-nos a abençoar as pessoas que se relacionam conosco. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver como igreja, de viver como família. Eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor abençoe cada família que está aqui. Pai, mãe, filhos, tios. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor derrame da Tua graça. Que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Mas nós queremos também saber abençoar outras pessoas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade e caminhar na direção que o Senhor nos propõe. Oramos assim, ó Pai. Em nome de Jesus.